no último capítulo da história do Brasil, paramos na parte em que Dom João VI foge com a família real portuguesa para o Brasil em 1807, né, quando ele tem o contexto da guerra peninsular, né, o Napoleão foge conquistando vamos lembrar, né, a Espanha, e chega finalmente no seu grande objetivo, que era conquistar Portugal, só que eles fogem em 1808 para cá. Então eles vêm, né? O Brasil vai ser elevado à categoria só em 1815. Por aí, né? De Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Ainda nessa época ainda não vai ser, né? Falta alguns anos para chegar a isso, né? Uns 7, vai. 7, 8. Então, eles fogem, né? E muitas obras públicas vão ser feitas. E já em 1808 tem a abertura dos portos, né? Decreto aí feito pela Inglaterra. Então, esse decreto da abertura dos portos às nações amigas, subentende-se aqui em Inglaterra, né? Foi uma carta régia promulgada pelo príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, no dia 28 de janeiro de 1808, em Salvador, na capitania de Todos os Santos. Ou seja, você vê já as primeiras vantagens que a Inglaterra tem. E esse documento, essa carta, podemos afirmar que marcou o fim do pacto colonial, o fim do exclusivo metropolitano. Devemos lembrar que nessa época, na época da Brasil Colônia, o Brasil não podia fazer comércio com outras nações, além da metrópole, que era Portugal, né? Então, antes do pacto, podemos dizer também que o sistema de comércio mercantil, que na prática obrigava todos os produtos das colônias a passarem antes pelas alfândegas da metrópole, ou seja, no caso específico da América Portuguesa, o Brasil teria que passar pelas alfândegas de Portugal, né? Então, e já em 1810, podemos dizer que existiram 2 tratados que também vão beneficiar a Inglaterra. Sim, o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado da Aliança e Amizade, ambos de 1810. E esse Tratado da Aliança e Amizade era um tratado assinado, claro, obviamente, entre Portugal e Inglaterra, obviamente de 1810, que extinguia o tráfico negreiro. No tratado estabeleciam que os 2 reinos, Portugal e Inglaterra, seriam fiéis aliados nos planos político e militar. A Inglaterra renovaria seus direitos sobre a Ilha da Madeira. A Inglaterra teria direito de cortar madeiras e construir navios, bem como manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro. Os ingleses que viviam no Brasil teriam liberdade religiosa. Os ingleses passariam a tarifas alfandegárias preferenciais, ou seja, pagariam impostos muito baixos, né? A Inglaterra passou a atribuir na Europa a distribuir na Europa produtos tropicais, né? Ou seja, terá um monopólio exclusivo para distribuir esses produtos, né? Toda a Europa, a Inglaterra, né? Com esse tratado, cedendo
a pressão dos ingleses, a coroa portuguesa comprometia a extinguir, gradativamente o trabalho escravo previsto no artigo 10º. Ou seja, esses dois tratados, eram para beneficiar somente e exclusivamente a Inglaterra e não Portugal, Agora vamos ver o próximo. Vamos ver o Tratado de Comércio e Navegação, que foi um acordo assinado entre Portugal e a Inglaterra em 19 de fevereiro do ano de 1810, com a finalidade de conservar e estreitar, entre aspas, as relações de aliança entre as duas monarquias. O tratado era ilimitado, Sua duração era suas obrigações e condições eram perpétuas e imutáveis. Havia, entretanto, a possibilidade de revisão após 15 anos. Essa ressalva excluía alterações por motivo de mudança de sede de monarquia para Portugal, ou seja, provavelmente entre o fim da pressões pelo fim da escravidão podem ter sido no começo desses dois tratados, de 1810. Então, 5 anos depois, já em 1815, temos, como eu falei, a formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que seria o pontapé inicial da independência do Brasil. Então, nessa época, o Rio de Janeiro já tinha se tornado capital da metrópole de Portugal, não só da metrópole, do Império também português, colonial português, Rio de Janeiro. Então, a colônia virou metrópole, a metrópole virou colônia, uma coisa assim, Então, você já estaria dando os primeiros passos, para o fim da independência. Claro, teve muitos. Nesse período, em 1817, por exemplo, teve uma revolta lá em Pernambuco. Então, nesta época, podemos citar, por exemplo, a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, que foi um movimento emancipacionista, ou seja, de emancipação, de libertação, que eclodiu em 6 de março do ano de 1817, então na capitania de Pernambuco, no Brasil. Ou seja, dentre as suas causas destacam-se a influência das ideias iluministas propagadas pelas sociedades maçônicas e o absolutismo monárquico português e os enormes gastos da família real portuguesa e seu séquito recém-chegado ao Brasil. Ou seja, entre seus líderes podemos dizer Domingos José Martins, líder da Revolução Pernambucana. Foi um dos 13 revoltosos, os executados pelos crimes de lesa-pátria. O padre João Ribeiro, líder moral do movimento, suicidou-se, mas o seu corpo foi desenterrado e esquartejado e sua cabeça exposta em praça pública. Frei Caneca, que esteve no cárcere 4 anos e foi fuzilado anos mais tarde por liderar, por exemplo, a Confederação do Equador. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, irmão de José Bonifácio Andrada e Silva, passou 4 anos na prisão pelo seu envolvimento na Revolução. E Bárbara de Alencar, primeira presa política do Brasil, é considerada uma heroína do movimento.
Ou seja, aí você vê pipocando as primeiras revoltas, né, aqui no Brasil, né, muito sendo fortemente repreendido, né, pela coroa, né. Então, esse movimento, né, como eu falei, que 1824 depois da independência vai ter. Então, vai haver uma espécie de um retorno à colonização, uma volta do Brasil ser novamente uma colônia, de Portugal novamente ser metrópole. Em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, eclode uma revolução, né? Revolução do Porto de 1820, que com certeza vai obrigar o monarca que está aqui, o Dom João VI, a retornar para Portugal. Então, ele não pode mais permanecer aqui e vai deixar o filho dele, o Dom Pedro I do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, né? Essa revolução liberal, né? Esse movimento, esse foi um movimento de cunho liberal, né? Então, isso vai obrigar. E aí, em 1822, ele provavelmente as pessoas pintam o Dom Pedro I aqui do Brasil, né, com roupas bonitas, assim, elegantes, com um belo cavalo. A verdade é que o cara deve estar com roupas leves e doente, sob forte calor, talvez com diarreia, alguma coisa assim, montado em um burrinho. E aí, como ele podia retornar a Portugal, ele acabou em 7 de abril do ano de 1822 declarando a independência do Brasil. As margens do rio Ipiranga, provavelmente aqui, né, aqui em São Paulo, né, onde eu moro aqui, né. Então, aqui, a partir de 1822, vamos ter a famosa período do Império, né, de 1822 a 1889. Esse período vai ficar conhecido na história do Brasil como Império do Brasil, que basicamente podemos dividir em 3 partes. Em primeiro reinado, 1822 a 1831, período regencial 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 a 1879, quando tem a princesa Isabel lá, provavelmente por pressões inglesas, e já tinha muitas pessoas lá, muitos homens negros aqui no Brasil que já lutavam pela liberdade dos negros, dos escravos, né, negros, né, os pretos que eram escravos. Então, como o Dragão do Mar, né, entre outros aí, como o advogado Luiz Gama, que também lutou lá pela independência negro, esse Dragão do Mar, que era um líder jangadeiro, né, que também lutou. Então, não foi só a princesa Isabel, né, teve muita gente que lutou também, que tá falado, né, dos negros, né. Então, também devido à pressão dos ingleses em quererem transformar, provavelmente criar um mercado, né, um mercado consumidor, fosse um mercado consumidor dos produtos britânicos, por causa que não era mais capitalismo mercantil, mas era capitalismo industrial já nessa época, por causa da Revolução Industrial, né, que já estava já entrando para a segunda Revolução Industrial. Então, aí o Brasil foi obrigado à aristocracia rural, não gostou, né, de ter tido perder os seus escravos com a abolição da escravatura, várias leis, né, principalmente a Lei Áurea, né,
não só dos sexagenários. Então esse vai ser, digamos, o real motivo, um dos motivos, né, para a queda da monarquia brasileira, né, e o Dom Pedro II se exilar em Paris, né. Diz que ele pegou um pedaço de terra antes de se exilar, mas não se sabe. Mas que sabe é que, voltando em 1823, temos a Assembleia Constituinte, né, em 3 de maio do ano de 1823, em que tem a Constituição da Mandioca, né? Esse nome é mesmo por causa que tem que ter 150 alqueires de mandioca para o cara voltar nessa época aí. Ou seja, era só a aristocracia rural, só os latifundiários, né? Não era qualquer pessoa analfabeta, também não podia votar, mulheres, então isso lembra muito a Grécia Antiga, né? Um pouco, né? Então era mais a elite que votava, né? E não as pessoas mais humildes estavam excluídas, né? Então o sistema político brasileiro era um sistema excludente, não incluinte, né? Então, nessa época, a Constituição de 1823 ia ser feita, né? Liderada por uma dessas alas, né? José Bonifácio, ia excluir o Dom Pedro I como um dos representantes, né? Sempre tipo uma figura decorativa, né? Dentro do sistema político. Então o cara não gostou muito, né? De saber que ele não ia ter nenhum poder, né? Ia ser, digamos, um enfeite, entre aspas, né? Então ele mandou fechar. E em 1824 temos uma nova Constituição, a dita outorgada. Aí sim, que além dos 3 poderes tradicionais, o legislativo, o executivo, né, os 3, e judiciário, ia ter um poder chamado moderador, né, o tal do poder moderador, que é exclusivo do imperador, esse poder aí. Então aí sim, o que começaria as primeiras rixas, né, principalmente entre o José Bonifácio e o Dom Pedro I, né, e a elite, essa aristocracia rural queria expulsar aqui. O Dom Pedro I também conseguiu chegar por causa da aristocracia rural, que teve muito apoio, né, para conseguir independência, mas por causa do jeito ditador lá dele, os caras começaram a querer não gostar, né, do jeito meio tirânico dele. Então, teve o dia do fico, né, e José Bonifácio tinha escrito uma carta, né, falando para Dom Pedro I ficar aqui no Brasil, né, não ir embora para Portugal, né, que é o patriarca aqui do Brasil, né, e uma curiosidade é que a bandeira, aquele verde e amarelo que a gente aprende na escola, que o verde representa as matas e o amarelo o ouro. Na verdade, não é correto afirmar isso. O verde representa a casa de Bragança e o amarelo a casa de Habsburgo, né? Por causa do casamento do Dom Pedro I com a... Então, Maria Leopoldina da Áustria, né? Da casa de Habsburgo. Né? Então, daí que viria o verde e o amarelo. O dia do fico foi dia 9 de janeiro, se de falar, de 1822. Então, teve a Constituição. Então, vai ter depois briga, né? Dos dois lados. Tem a famosa noite das garrafadas, né? Quando os portugueses vão querer comemorar, né? Uma festa por Dom Pedro I, e aqui os brasileiros que não vão estar gostando mais dele, da confusão. Então, esse vai ser. Eu vou parar, fazer em mais outras partes esse vídeo, porque
ficou um pouco grande e vou dividir em várias partes esse período do primeiro reinado, né, que é de 1827 de 1822 a 7 de abril de 1831, né? Então é isso aí. Depois eu faço a parte 2 do Império do Brasil e é isso aí. Conta, comente, compartilha, não se inscrever. Falou, forte abraço a todos.